Olá, gente, como estão vocês aí neste dia de hoje? Bom, estamos aqui para fazer a nossa aula de Biologia da semana e vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Estamos falando sobre reino Animalia, o reino dos animais. Começamos aí na última aula de Biologia, antes do feriado, a falar sobre os cordados, os seres vivos que possuem vértebras, coluna espinhal, e falamos sobre peixes. Agora a gente vai falar aqui sobre o segundo grupo, que são o grupo dos anfíbios. Vamos lá, módulo verde, página 20. Vamos falar sobre esses seres aqui, ó, anfíbios. Os anfíbios são um grupo de animais representados pelos anuros. Anuro, a palavra anuro significa sem cauda, que são os sapos. Esse aqui é um representante dos anfíbios. As pererecas, também um representante dos anfíbios, e as rãs. Então aí eu já vou de cara já falar aí uma característica aí para vocês, né? O sapo, a perereca e a rã, poxa, mas eles são todos iguais. Não, eles não são todos iguais. Eles não são a mesma espécie. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, hein? Primeira coisa para você diferenciar de cara aí, olha, o sapo da perereca e da rã. A pele do sapo, observa que a pele do sapo, ela tem uma aparência mais seca, ela não tem uma cara de pele úmida. A pele das pererecas, olha, ela é mais úmida, assim como a pele das rãs. Você pode observar que é uma pele mais úmida. Já a pele do sapo não, ela é uma pele mais seca ali, olha, tem uma cara mais de rugosa, né? Parece que ele tem as verruguinhas. Essa já é de cara uma diferença entre sapos, rãs e pererecas. Segunda diferença, o tamanho. As pererecas são anfíbios de menor porte, elas são menorzinhas. E elas vão possuir sempre aqui, olha, a perna bem comprida e as mãos também, porque elas são, não é anatomicamente, agora fiquei na dúvida se é esse o termo adequado. Eu sei que estruturalmente falando, elas foram formadas, né, elas se desenvolveram para viver em árvores, para uma vida arborícola. Então elas têm aqui esses membros, pernas e mãos, bem avantajados para elas poderem saltar maiores distâncias, coisa que o sapo, por exemplo, não faz. O sapo ele não consegue saltar tanto quanto uma perereca, macho ou fêmea, vai saltar uma quantidade muito maior, uma distância muito maior. Uma outra diferença também bem interessante é com relação aqui, olha, as extremidades dos dedinhos. As pererecas, elas possuem essas, não são ventosas, mas funcionam dessa forma. Elas têm essas ventosinhas aí na pontinha dos dedos para poderem se grudar melhor aí no tronco, galhos e folhas das árvores, né? Como elas vivem, tem uma vida arborícola, né? No alto aí, seja em árvores, arbustos, alguma coisa. Então, para elas aderirem melhor à superfície, ela tem essas ventosinhas ali para poder se prender ali. E também uma característica aqui com relação às rãs. As rãs, elas já têm um porte maior com relação ao tamanho. O tamanho delas é bem semelhante ao dos sapos. A pele, né, também é uma pele mais úmida. E a rã, ela tem uma característica muito interessante, que aqui, ó, essa foto não tá bacana para ver isso, mas a rã, ela possui não é uma nadadeira, gente, como é que chama aqui a pelezinha? Fugiu o termo, mas ela tem aquela pele entre os dedos, igual o pé do pato, sabe? Que tem aquelas pelezinhas aqui. A rã também tem. Para quê? Para facilitar o nado. A rã, ela é mais adaptada a uma vida aquática, então ela é melhor nadando, ela vai nadar muito melhor, muito mais rápido do que um sapo ou uma perereca. Então aí você já consegue distinguir. Agora, se você vê um anfíbio anuro desse daí, ó, você já vai conseguir saber, olha, aquele é um sapo, ó, aquele é uma rã, ó, aquele é uma perereca. Então você já vai conseguir distinguir aí essas três espécies. O outro grupo que representa o grupo dos anfíbios, né, a família dos anfíbios aí, são os urodelos, que são as
salamandras. Esses seres aqui também são membros aí do grupo dos anfíbios, salamandras. E seguindo aqui, a gente tem as Gymnophiona, que nome, né? Gymnophiona, que é a cobra cega. Todo mundo já deve ter visto isso aqui, nem que seja por foto, né? Caso não tenha visto ao vivo, já deve ter visto pelo menos por foto. Ela parece, na verdade, ela lembra uma cobra, mas ela lembra também muito um piolho de cobra gigante, né? Que a cobra cega é o terceiro tipo aí, né? Que a gente pode dizer de anfíbio. Esses são os representantes do reino dos anfíbios. Aí vamos falar das características gerais deles, né? Que são comuns aí a anuros, urodelos e gimnophionas. Eles possuem vida dupla. O que isso quer dizer? Que eles vivem aí duas vidas ao mesmo tempo? Não. Significa que a vida deles tem duas fases. A vida deles vai ter uma primeira fase, que é uma fase aquática, normalmente está relacionada aí com a juventude, a fase jovem desses animais, e a vida adulta, que aí já é uma vida terrestre, é uma vida onde eles conseguem sair deste meio aquático para continuar vivendo a sua vida aí. Então eles possuem essa vida dupla, uma fase aquática, que é uma fase larval, e uma fase adulta, que é uma fase em terra seca. Com relação à pele, a pele dos anfíbios é uma pele altamente vascularizada, ou seja, tem muitos vasos sanguíneos. Ela também é uma pele muito porosa, porque alguns deles, a grande maioria deles, inclusive, realiza troca gasosa ali na pele, respiração cutânea, respiração ali na pele também. É uma pele, como vocês já viram aqui nas imagens, olha, ela meio brilhante, né? Por quê? Porque eles liberam muito muco na pele. Esse muco serve para proteção. Às vezes esse muco pode ser uma toxina, um venenozinho aí que vai fazer mal para um predador, e também pode ser ter simplesmente a finalidade de deixá-lo escorregadio, né? Ele vai escorregar e vai conseguir escapar melhor aí dos seus predadores. A pele dele também, além de ser escorregadia, é úmida, né? Fria e muito lisa para poder escorregar melhor. Eles também são pecilotérmicos. Vocês lembram que quando a gente falou de peixes aí na aula passada, antes do feriado, a gente falou sobre isso, porque os peixes também são pecilotérmicos. O que isso significa? Significa que eles regulam a temperatura corporal deles para estar em equilíbrio com a temperatura da água ao redor, ou no caso deles, né, com a temperatura do ar ao redor também. Então, se eles estiverem em uma água mais fria, eles vão baixar a temperatura do corpo deles para ficar em equilíbrio. Se eles estiverem em uma água quente, eles vão aumentar a temperatura deles também para entrar nesse equilíbrio. O mesmo vale para o ar ao redor. Está num ambiente aí, você coloca um sapo dentro de uma sauna, ele vai morrer desidratado porque ele vai se aquecer. Ele vai aquecer a temperatura dele para regular e vai acabar morrendo. Se você coloca ele num ambiente mais frio, lá no Polo Norte, no Polo Sul, ele também vai acabar morrendo de hipotermia, porque ele vai baixando a temperatura dele até regular com o ambiente, que não vai dar certo. Com relação à alimentação, todos os anfíbios adultos são carnívoros. É só você pensar aí no sapo, né, comendo uma mosca, se alimentando dela aí. Eles são carnívoros, eles se alimentam de outros animais, normalmente insetos de pequeno porte. E essa alimentação deles ela é muito importante para a natureza. Por quê? Eles se alimentam de insetos através daquela língua, né, retrátil deles, que eles usam para capturar esses animais. Isso vale para salamandras. A cobra cega eu não posso especificar, não, mas eu imagino que a língua dela não seja retrátil, não. Imagino que ela deva se alimentar, né, igual as outras cobras mesmo, né, dando bote. Mas de qualquer forma, eles se alimentam de insetos. E isso é muito importante no equilíbrio ecológico, porque eles podem atuar como reguladores de praga, por exemplo, em lavouras. A utilização de anfíbios em lavouras é até um método para controle de praga, um método biológico, né, um controle biológico de praga. Às vezes, quando você tem, por exemplo, um pulgão, sei lá, algum inseto atacando a lavoura, você solta ali rãs, sapos, para eles poderem se alimentarem daquela praga e salvar a sua lavoura.
Eles também atuam, né, comendo insetos que podem ser vetores de doença, então também são importantes aí para a gente, né, que eles podem controlar esses Aedes aegypti da vida aí que transmitem, não pode ver um vírus que já está transmitindo ele. Com relação à respiração, como eu falei para vocês, eles realizam respiração cutânea, fazendo troca ali gasosa através da pele, mas a grande maioria deles faz a respiração mesmo, a troca de gases lá no pulmão. Então, eles têm os poros na superfície da pele por onde entra o ar, mas a troca gasosa ocorre no pulmão, a respiração é pulmonar. Com relação à circulação, a circulação deles é dupla e incompleta. Por quê? Eu coloquei até uma imagem aqui para ilustrar melhor. Porque o coração dos anfíbios possui 3 cavidades. Ela possui 2 átrios, esse átrio esquerdo e o átrio direito, e ela possui um toda vez é isso. Ventrículo, tá vendo? Toda vez eu quero confundir ventrículo com ventríloco, é uma loucura. Ventrículo. Então, átrio e ventrículo. Então, por que ela é dupla? Por causa disso, porque tem os 2 átrios, né? O sangue. Vamos imaginar, tá aqui, ó, no corpo do sapo. O sangue vem aqui, né? O sangue venoso, carregado de CO2. Aí ele vai entrar aqui pelo átrio. Aliás, ele vai entrar pelo ventrículo e vai subir aqui pelo átrio esquerdo, indo lá para o pulmão, para fazer a troca de gases. Aí ele vai liberar o oxigênio, absorver o oxigênio, descer aqui, entrar pela direita do coração e passar aqui pelo átrio direito, para poder vir para o corpo. Então é uma circulação dupla, tem 2 átrios. Mas ela é incompleta, por quê? Porque aqui embaixo, olha, no ventrículo, o sangue ele acaba misturando um pouco um com o outro, porque é uma cavidade só, não tem uma divisão. Então o sangue venoso, ele se mistura um pouco com o sangue arterial. Claro que essa mistura não é nada que vá causar um prejuízo para o ser vivo, não vai fazer mal para a saúde dele, mas existe sim uma pequena mistura aí desses 2 tipos de sangue. Por isso que a gente fala que a circulação deles é dupla, mas ela é incompleta, porque ela não é totalmente isolada. Correto? E aí, seguindo, a gente vai falar sobre a reprodução. Os anfíbios, eles possuem um passo evolutivo com relação aos peixes, porque eles conseguiram viver em terra firme. Porém, eles ainda não são totalmente independentes da água. Para o processo reprodutivo dos anfíbios, eles dependem da água, todas as espécies. Por quê? A fecundação óvulo-espermatozoide, ela é externa. Eles liberam os gametas na água e esses gametas, eles vão se encontrar ali na água. Então, não dá para fazer isso sem a água. Então, eles dependem da água para a sua reprodução. Aqui a gente tem como exemplo a reprodução dos anuros, né? Sapos, rãs e pererecas. A gente tem aqui um anuro adulto, não sei de qual espécie, olhando assim parece um sapo, né? Então, pela mãozinha aqui, imagino que seja um sapo. Aí aqui a gente tem o macho e a fêmea, realizando o movimento que se chama amplexo, ou então abraço nupcial. Olha que bonito. Então, o macho abraça a fêmea, para quê? Para que os órgãos genitais deles fiquem bem próximos. E aí, quando a fêmea libera os óvulos na água e o macho libera os espermatozoides na água, eles vão ser liberados bem próximos um do outro, e aí fica mais fácil da fecundação ocorrer. Porque você pensa bem, o sapo e a sapa vivendo na lagoa. O sapo libera o espermatozoide de um lado da lagoa, a sapa libera o espermatozoide lá do outro lado da lagoa. Qual é a chance desse espermatozoide achar o óvulo antes de morrer? Não existe, né? Não vai acontecer. Então, eles se abraçam aqui, né, no amplexo, abraço nupcial, uma coisa bem romântica, para poder aí realizar a liberação dos gametas ali um pertinho do outro e assim facilitar o processo de fecundação, que vai ocorrer aqui, ó, óvulo espermatozoide, aí vai ocorrer a fecundação normal
Esse ovo fecundado vai se tornar um embrião ali na água, tá? Não tem gestação, não tem sapa grávida, não tem rã fêmea grávida, não tem perereca fêmea grávida, isso não existe. Vai se desenvolver aqui na água e depois esse embrião vai nascer, né? Vai sair de dentro do óvulo ali e vai virar um girino. Esse girino vai sofrer várias metamorfoses aí até se tornar um sapo adulto. Eu coloquei aqui uma segunda imagem, olha, que mostra melhor esses processos de metamorfose, que é um processo que ocorre aí em todos os anuros. Então, depois que ele nasce ali, ó, você observa que ele não tem patas, ele não tem membros inferiores, pernas e nem mãos. Ele só tem uma cauda que vai ajudar ali na locomoção dele na água. Com o desenvolvimento, vocês observam aqui, olha, que essa cauda vai passando por um processo de mutação, né? Ela era mais fininha, ela vai ficando mais larga e achatada. Aí ele vai crescendo. E aqui, ó, quando ele já está jovenzinho, vocês podem observar que aqui começa a ocorrer uma mudança, olha. Aqui já tem uma sombrazinha do membro inferior aqui, das pernas dele. Esse processo tem até um nome também, está aí na apostila de vocês, na página 21, que se chama, esse processo de regressão da cauda se chama apoptose, que é o processo onde a cauda vai encolher, né, para desaparecer e vai surgir aí os membros inferiores, pernas, e depois os membros superiores, as mãos aí do sapo, ou do anuro em si, né, seja ele de qual espécie for. Então, primeiro vão nascer aqui as pernas do anuro, mas nessa fase ele ainda possui a cauda para ajudar na sua locomoção e ele tem uma vida totalmente aquática, ele não sai da terra para a terra. Depois vão nascer as mãos, mas ele ainda vai possuir a cauda. Nessa fase aqui, ó, jovem, ele até consegue sair da água, mas ainda assim eles vivem no meio aquático, nadando mesmo. E aí, quando essa cauda começa a encolher, né, tendendo a desaparecer, é que o anfíbio vai sair daquele meio aquático para passar a viver em meio terrestre. Essa regressão final aqui da cauda, ela ocorre com ele já vivendo em ambiente terrestre ali, dependendo da espécie, nas proximidades ali de corpos hídricos, até ele alcançar a sua forma adulta e definitiva, madura para se reproduzir e reiniciar todo este ciclo aqui. Correto? Então vimos aqui sobre a vida dos anfíbios, como ele se desenvolve. Ah, tá, aqui eu falei sobre a reprodução dos anuros, né? No caso da salamandra, por exemplo, o processo é o mesmo, só que a diferença é que nascem aqui, ó, os pés e as mãos, mas a cauda não vai regredir, né? A cauda vai permanecer e ela só vai sair para viver em terra seca, tá bom? Então agora a gente fechou aqui e na próxima aula a gente continua. Hoje, vocês estão de folga, não tem dever, tá bom, gente? Boa semana e até semana que vem.